Olá, está no ar mais uma edição do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre as informações de Bento Gonçalves e da nossa região. Na edição desta quarta-feira, hoje 31 de março, você confere. Unidade local do Observatório Social terá nova gestora a partir de abril. Concepro de Bento já contabiliza a participação de mais de 1.400 contribuintes que efetuaram doações à entidade através do pagamento do IPTU. Pesquisa da CNC aponta para o endividamento das famílias. Bento registra o 9º homicídio do ano. Caso ocorreu ao final da tarde da terça-feira, no bairro Maria Goretti. Esportivo segue em busca de milagres e agora aposta em Papa para fugir do rebaixamento. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. O Sindlojas Regional Bento está orientando seus associados a negociarem seus aluguéis no sentido de alinhar com os proprietários valores diferenciados, uma vez que vários estabelecimentos foram obrigados a fechar, cumprindo decretos estadual e municipal. A iniciativa é reflexo da grave situação financeira enfrentada por diversas empresas. O presidente da entidade, Daniel Amádio, diz que a negociação pode evitar que mais pessoas sejam demitidas e mais empresas sejam fechadas, o que aumentaria ainda mais o problema para ambos. Segundo ele, outro aspecto a ser considerado é o índice de correção do reajuste dos aluguéis, que hoje segue o IGPM. A sugestão é que se busque outro índice mais próximo da realidade. O Sindlojas reforça a recomendação de uma negociação extrajudicial entre locador e locatário, de modo a chegar a uma solução amigável para as partes, evitando ao máximo que a questão vá parar no judiciário. O endividamento das famílias cresceu pelo 4º mês seguido e atingiu o maior nível agora em março. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio, divulgada nesta semana. Mais informações a gente confere na reportagem. Isolamento social, menos dinheiro em circulação e alto índice de desemprego. O resultado desse conjunto de fatores é o aumento do endividamento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio constatou que, nesse mês de março, 67,3% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida, uma alta de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior e de 1,1 ponto em comparação com março de 2020. Esse foi o 4º aumento seguido e as dívidas subiram em todas as faixas de renda. O cartão de crédito segue como a principal modalidade de dívida. Os economistas dizem que os números são um reflexo da pandemia, mas acreditam numa melhora no curto prazo, com o retorno do auxílio emergencial. Você sabe que essas famílias elas estão praticamente sem nenhum tipo de poder de consumo e esse valor já vai servir para um impulso inicial, né? Então você vai ter atividades não só ligadas a consumo da alimentação básica, mas também de outro consumo de serviços, né? Um ponto positivo da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio é que o percentual de famílias com contas atrasadas caiu pelo 7º mês seguido. Agora está em 24,4%. Já a proporção de famílias muito endividadas caiu para 13,8%, menor patamar desde setembro de 2019. Já o índice das famílias que declararam não ter condições de pagar as contas se manteve estável. Ana Paula é um exemplo de que é possível superar o endividamento. Com empréstimos consignados, ela chegou a dever quase R$300 mil, mas conseguiu mudar de comportamento e reorganizou a vida financeira. Repensar a sua relação com o dinheiro e ver, eu preciso comprar isso, eu preciso agora, eu tenho como pagar, enfim. E aí foi uma mudança mesmo de mentalidade e de comportamento. As forças da segurança de Bento Gonçalves seguem realizando no município ações de fiscalização de modo a verificar o cumprimento das regras de distanciamento social determinadas pelo governo do estado.
Desta vez, mais uma loja de pneus no bairro Maria Goretti e uma academia de ginástica no bairro Juventude foram autuadas por descumprirem os protocolos. As autuações ocorreram na segunda-feira, quando outros 9 estabelecimentos foram vistoriados, verificada uma aglomeração e abordadas 33 pessoas. A ação aconteceu em diversos bairros e distritos da capital do vinho e contou com a participação da Secretaria da Segurança, 3º BPAT, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Civil e equipes de fiscalização da Prefeitura. A partir desta quinta-feira, dia 1º de abril, a unidade do Observatório Social do Brasil, aqui em Bento Gonçalves, passa a ter nova presidente. Quem assume a entidade é Ayala Premaor, em substituição a Fernanda Titon, que deixará o cargo após um período de 2 anos e 3 meses à frente da organização. A mudança obedece ao Estatuto do Observatório Social, que prevê mandato de 2 anos ao dirigente. À frente da unidade desde a fundação, Fernanda Titon avalia sua gestão e admite que a maior dificuldade é a captação de voluntários, de pessoas que queiram contribuir com o seu tempo e conhecimento para que as ações sejam mais efetivas. Posso dizer para vocês que foi, na verdade, um trabalho muito gratificante, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Posso dizer também que Bento Gonçalves é uma cidade privilegiada por ter uma entidade deste porte, deste nível aqui. Porque o trabalho do observatório, a nossa missão principal é ajudar os órgãos públicos a fazerem um bom uso do recurso público, ou seja, do dinheiro que é nosso, que é do pagador de impostos. Então essa é a nossa missão principal. Dentro disso, a gente tem grandes desafios e desafios diários. Por exemplo, o primeiro desafio que eu destaco aqui, que foi na minha gestão e acredito que será também nas próximas, espero que menos, mas é a captação de voluntários, de pessoas que possam doar o seu conhecimento, o seu tempo, para nos ajudar nessa missão tão grandiosa, que é monitorar os gastos públicos dos órgãos que nós temos aqui em Bento, tanto Prefeitura quanto Câmara de Vereadores, E o segundo grande desafio é estar mais próximo à comunidade. É um trabalho muito grandioso, mas a comunidade precisa entender como que a gente trabalha, ela precisa conhecer o trabalho do observatório. Muitas pessoas não conhecem esse trabalho, muitas pessoas não sabem de que forma que a gente trabalha, porque muitas vezes o nosso trabalho ele é silencioso. Nós seguimos orientações padronizadas pelo OAS Brasil. Então, toda e qualquer evidência de uma possível irregularidade que nós, observatórios, identificamos, nós remetemos aos órgãos de controladoria. Isso são normas do OAS Brasil. Então, muitas vezes o nosso trabalho é bastante silencioso, mas ele existe. E vou reforçar aqui que Bento Gonçalves é privilegiado por ter uma entidade desse porte. Então, eu estive à frente do observatório nesses 2 anos e alguns meses, e é do próprio estatuto do observatório que a cada 2 anos se faça a renovação da sua diretoria. Então, meu mandato se finda agora, em dia 31, e no próximo dia 1º já assume a nova diretoria. Durante sua gestão, Fernanda Titon esteve à frente de projetos importantes, realizados, por exemplo, no período eleitoral, de modo a manter total transparência e compromisso dos candidatos e a intensa fiscalização de recursos públicos destinados às compras do município realizadas durante a pandemia. Outro trabalho destacado foi o acompanhamento das atividades da Câmara de Vereadores, incluindo o monitoramento de projetos e licitações, apresentados à comunidade por meio da prestação de contas. Pessoas da cidade que tenham em casa objetos eletrônicos a serem descartados podem acionar a Secretaria do Meio Ambiente a fim de agendar a entrega. No local, podem ser depositados televisores, ventiladores, rádios, celulares, computadores e impressoras, entre outros. Todo o material, posteriormente, é recolhido por meio do setor de resíduos, que realiza a coleta e a destinação de resíduos eletrônicos.
No último dia 18, a Secretaria encaminhou 804 quilos de eletrônicos para uma empresa de gerenciamento de resíduos, a qual é responsável por dar o destino adequado aos objetos. Mais informações são obtidas pelo telefone WhatsApp da Secretaria do Meio Ambiente, o 3055-7190. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A circulação de umidade proveniente de um ciclone extratropical que atua sobre o Atlântico Sul no Brasil deve manter parte da Serra Gaúcha, do leste e do norte com chuva isolada nesta quinta-feira. Nas demais regiões, o tempo deve permanecer aberto com a presença do sol entre nuvens. Nesta quinta-feira, uma massa de ar frio de origem polar deixa as temperaturas baixas em grande parte do sul do país para os padrões desta época do ano. Inclusive, o dia pode começar com geada nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense. A expectativa é de sol e tempo firme na maior parte da região, inclusive em Curitiba. O dia será ensolarado, especialmente no centro-oeste paranaense e entre o oeste gaúcho e de Santa Catarina. Ainda chove a qualquer hora por causa da infiltração marítima entre o extremo norte gaúcho e o sul catarinense, mas sobre as capitais Porto Alegre, Florianópolis e no litoral do Paraná, o dia começa com muito sol e só chove de forma passageira, especialmente entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 16, máxima de 26 graus, e em Curitiba o dia começa com apenas 11 graus e a máxima não passa dos 24. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o sol entre nuvens, porém sem previsão de chuvas no primeiro dia de abril. Para esta quinta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 10 graus e a máxima chegando aos 25 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas.
Olá, eu vou deixar de lado hoje algumas informações, alguns comentários a respeito de algumas condutas que interessam a todos nós, porque essa semana foi um pouco pesada, a semana passada também foi, e tem muita coisa para vir por aí que vai balançar as suas estruturas e de muitas pessoas aqui na cidade. Então hoje eu vou propor uma reflexão até para a gente ter um momento diferenciado e renovador, quem sabe, das baterias. Vou propor uma reflexão em cima de uma parábola. Até porque, em função de alguns comentários, de algumas consequências deles, feitos aqui, algumas pessoas vieram me questionar a respeito da motivação de certas coisas. Porque, afinal, tem pessoas que pretendem viver e têm todo o direito suas vidas de forma individual ou individualista e não conseguem entender algumas posturas mais coletivas. Pois proponho a seguinte reflexão sobre uma parábola bem conhecida. O menino chegou para o pai e disse: Pai, quanto vale a minha vida? Que valor tem a minha vida? O pai não respondeu e deu uma pedra para o menino e disse para ele: Vá até a feira, leve essa pedra e se alguém quiser comprar, levante apenas 2 dedos. Ele foi. Uma senhora se interessou e ele então levantou os 2 dedos. E ela disse: lhe dou R$2. Ele voltou para casa e disse: Pai, todo impressionado, uma senhora quer dar R$2 por esta pedra. Então o pai disse: agora você vai até o museu e oferece lá para alguém. Chegou lá, encontrou com uma pessoa, tomou a mesma atitude, levantou os 2 dedos e a pessoa disse: eu lhe dou R$200. O menino ficou mais impressionado, voltou para casa e o pai disse para ele: agora você vai até a loja de pedras preciosas. Faça a mesma coisa. O menino foi, encontrou lá com o dono da loja, mostrou a pedra. O dono disse: você quer vender? E o menino levantou 2 dedos. E o dono da loja disse: eu lhe dou R$20 mil. O menino voltou espantado para casa, esperando a resposta do pai. O pai simplesmente disse que ele deveria refletir a respeito disso. O que nos diz essa parábola? O que ela nos diz sobre todos nós, sobre a nossa vida na cidade, sobre a nossa vida individual ou coletiva, sobre as nossas preocupações só conosco ou com um todo. Como nós avaliamos o valor da nossa vida, ou como os outros avaliam o valor da nossa vida e com qual referencial. É importante termos a vida individual, individualista, sim. Talvez ela valha muito para alguns ter esse tipo de vida. Mas ela vale 2, 20, 200, 20 mil? Quanto vale a sua vida? Que valor você dá para ela em relação às atitudes que você tem frente ao seu comportamento? Vivemos numa cidade, vivemos num ser amorfo social que tem interferência diariamente nas nossas vidas, mesmo sem a gente perceber. Por isso que quando eu vejo aqui, em relação a esses comentários e tantas coisas que acontecem pelo mundo, pessoas opinando, pessoas querendo transformar o seu meio do seu jeito, seja qual for, talvez, vendo isso, eu dê mais valor do que uma vida individualizada. Talvez cada um se sinta e deva se sentir de determinada maneira, sobre certa perspectiva, agindo corretamente ou não. Isso não importa. O que importa é você saber o que significa a sua vida. Vamos interagir, vamos lutar, vamos tentar melhorar o todo, ou vamos sentar na frente da televisão e assistir um desenho animado, uma novela e fingir que o mundo lá fora não existe e que nada vai nos atingir. Fique com essa parábola e tentem fazer dela algum motivo de reflexão para a sua vida e para os seus. De minha parte, já o fiz há muito tempo
E é por isso que me propus e sempre me proponho a fazer parte dessas disputas de melhoria, dessas reflexões, para que nós tenhamos uma vida individual melhor, melhorando o coletivo. Pensem nisso e fiquem com Deus. O Concepro de Bento Gonçalves já contabiliza a participação de mais de 1.400 contribuintes da cidade que, através do IPTU, destinaram a doação de R$ 15 para a entidade. Embora satisfeito com o resultado parcial acima de R$ 19 mil, a entidade tem como meta dobrar o montante arrecadado com a ação, vinculada a 76 mil carnês de IPTU no município. As contribuições podem ser feitas até o dia 14 de maio, data prorrogada para os pagamentos, tanto da contribuição como do imposto. Nós do Concepro gostaríamos de comunicar que esses recursos são destinados ao apoio à segurança pública do nosso município. Para vocês terem um exemplo, na semana passada, a delegacia local de nossa cidade, através de uma viatura que ficou empenhada por uma bateria que deu problema, ou seja, ela teve que ser substituída, prontamente o Concepro foi acionado para trocar essa bateria. Como de costume, fizemos os orçamentos necessários e nesses orçamentos elegemos uma empresa que efetivou com eficiência a troca dessa bateria e possibilitou que essa viatura pudesse estar na rua atendendo ao serviço da comunidade. Então vejam, senhores, que esses R$ 15 que é embarcado no carnê do IPTU, ele é justamente destinado a apoio à segurança pública, ao conserto de uma viatura, para que ela não fique parada tanto na Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Solicito e peço aos que puderem fazer esse apoio, fazer esse pagamento e essa contribuição que está embarcada junto ao carnê de IPTU, que possa fazer a qualquer momento. E esse valor até dia 14/5 poderá ser feito. É de grandiosa valia a sua contribuição e que muito ajuda a nossa sociedade a tornar ela mais segura, mais unida e para uma Bento Gonçalves melhor. Agradeço a todos vocês e juntos faremos uma cidade e uma Bento Gonçalves e uma segurança mais forte. Meu muito obrigado a todos. Para alcançar o objetivo, o Concepro reforça os trabalhos de conscientização e sensibilização da comunidade sobre a importância dessa contribuição para a segurança pública do município. Somente no ano passado, o órgão conseguiu captar e promover investimentos de R$ 640 mil em prol das forças policiais locais. A Secretaria Estadual da Saúde está orientando os municípios gaúchos para que agilizem a campanha da vacinação contra a Covid-19, mantendo os serviços durante o feriado de Páscoa. A recomendação, reforçada pelo Guia Orientador aos Municípios, é não guardar vacinas, uma vez que as remessas de doses estão chegando ao Estado com regularidade. Para fortalecer a campanha de vacinação nos municípios, a Secretaria recomenda, inclusive, a efetivação de parcerias com universidades, prestadores de serviço em saúde e outras secretarias municipais, a fim de agilizar o processo. Outra orientação repassada pela Secretaria de Saúde seria a ampliação do quadro de profissionais capacitados a realizar a aplicação das vacinas. Além de enfermeiros, o serviço poderia ter o apoio de farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos e até mesmo profissionais de saúde em formação. A recomendação decorre do fato de que muitos dos profissionais que fazem a aplicação das doses estão também na linha de frente de atendimento aos pacientes da Covid, e as equipes se encontram desgastadas após mais de um ano de pandemia. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quarta-feira,
os números dos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios do estado. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 29 pacientes internados com Covid-19, 6 pessoas a menos em relação ao boletim da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 30 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente apresentava suspeitas de coronavírus. O boletim atual mostra ainda o uso de 34 respiradores, 5 a menos que o levantamento apresentado na terça-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 54 pacientes seguem internados, 2 a menos se comparados aos dados anteriores. As informações constam no portal, são alimentados com dados repassados todos os dias pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Foi registrado ao final da tarde da terça-feira o 9º homicídio do ano aqui em Bento Gonçalves. O caso ocorreu na rua Naraci José Torezan, entre os bairros Maria Gorete e Progresso, onde um motoboy foi alvejado a tiros. Identificada como Paulo César Félix da Silva, 36 anos, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu logo depois de dar entrada no Hospital Tacchini. Segundo a Brigada Militar, Paulo César teria ido fazer uma teleentrega e no local encontrou o indivíduo que teria feito o pedido, o qual desferiu 5 tiros a queima-roupa no motoboy. A vítima não tinha antecedentes que o ligasse ao tráfico de drogas, apenas pequenas ocorrências, como ameaça e vias de fato. A equipe da Força Tática da Brigada Militar prendeu em Guaporé um homem de 45 anos acusado de tráfico de drogas. O fato ocorreu na noite da terça-feira no bairro Canecão. No local, os policiais militares avistaram a entrega de entorpecente de um vendedor a uma usuária, sendo de imediato realizada a abordagem do veículo, um Ford Ka. Com a compradora, foi localizada uma bucha de cocaína pesando quase 2 gramas e outra bucha no interior do veículo no mesmo peso. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Guaporé, juntamente com o celular e o veículo, os quais foram apreendidos. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. E no esporte, após a derrota para o Novo Hamburgo na noite da segunda-feira, o treinador Rogério Zimmermann não concedeu entrevistas e na tarde da terça deixou o esportivo após reunião com os dirigentes. A comissão técnica de Zimmermann vai permanecer e o seu auxiliar, Gustavo Papa, passa a comandar a equipe. Zimmermann realizou apenas 3 jogos sob o comando do clube. Diante do Caxias, o Alviazul perdeu pelo placar de 2-1 fora de casa. Contra o São Luís, o time somou 1 ponto em Ijuí após o empate em 1-1. Na segunda-feira, o Esportivo voltou a perder e escapar da zona do rebaixamento, sendo derrotado pelo Novo Hamburgo por 2-1, resultado que empurrou a equipe para a lanterna do Gauchão. O próximo desafio do Alviazul é contra o penúltimo colocado, o Pelotas, nesta quinta-feira, às 10 horas da noite, no estádio Boca do Lobo. E a Conmebol confirmou a alteração da data da Libertadores de Futsal. O torneio, previsto para acontecer entre os dias 1º e 8 de maio, vai ocorrer agora entre os dias 15 e 22 do mesmo mês. Com isso, a CBF de Carlos Barbosa tem um pouco mais de tempo para se preparar para a competição. Paralelo a isso, a CBF ainda aguarda o anúncio da disputa das finais da Liga Gaúcha do ano passado, que vem sofrendo adiamentos. As partidas que decidem o título deverão ocorrer entre os dias 26 e 29 de maio contra Passo Fundo ou Guarani de Espumoso. As equipes ainda jogarão a semifinal nos dias 15 e 22 de maio.
Já a Liga Nacional de Futsal deverá começar em abril, mas as datas ainda não foram confirmadas. Neste ano, o time de Carlos Barbosa vai buscar o heptacampeonato da Libertadores da América, título que conquistou nas últimas 3 edições do torneio, em 2017, 2018 e 2019. No ano passado, não houve a competição por conta da pandemia. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!